Esse vídeo aqui é polêmico, assiste aí. O Salmo de número 51 é um salmo revelador e poucos têm coragem de cavar a profundeza dele. Pergunte por quê? Há uma confissão estranha. Davi vai dizer assim: em pecado me gerou a minha mãe. Ué, é só a mãe que gera um filho? O pai não gera junto? Não deveria ele escrever: em pecado me geraram os meus pais? Mas não, ele só fala da mãe dele. Em pecado me gerou a minha mãe. O Salmo 51, alguém vai dizer assim: não, Davi está falando do pecado primário que nós herdamos de Adão, nosso primeiro ancestral. Davi não está falando de teologia, ele está falando de vida prática. Ele disse: em pecado a minha mãe me gerou. E parece que ele está dizendo isso para tentar encobrir o próprio pecado. Parece que ele está dizendo assim: eu só errei com Batseba, pecado na carne, pecado sexual, porque eu herdei da minha mãe algo parecido. Eu acredito que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Como pode, no Oriente Médio de 2000 anos atrás, quando ainda não havia uma população semita que viajou pelo mundo sem mistura, era puro, como pode um judeu ter olho verde ou azul e ser loiro, numa terra que faz divisa com o continente africano? Ok, vamos por partes. O vídeo completo ele é muito extenso, mas de forma resumida aqui nesse vídeo, o pastor Marco Feliciano concluiu com base em um único versículo bíblico, Salmo 51, versículo 5, quando Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele chegou à conclusão de que o nascimento de Davi foi fruto de um pecado, de um ato pecaminoso. Ou seja, ele deu a entender que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Isso significa que Davi não era filho de Jessé. E Davi foi concebido como fruto de um adultério, possivelmente. Mas existem outros também que acreditam, com base no mesmo versículo, que Davi era sim filho de Jessé, porém com uma prostituta. Ou seja, Davi era fruto de um adultério da parte de Jessé, não da parte da mãe de Davi. Mas eu quero trazer aqui para vocês dois textos bíblicos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, que destrói totalmente essa ideia de que Davi foi fruto de um adultério. Seja da parte de Jessé, ou seja, Davi era filho de Jessé, mas com uma prostituta, um filho fora do casamento, ou que Davi não era filho de Jessé, era fruto de um adultério da parte da esposa de Jessé, como o pastor Marco Feliciano apresentou aí para vocês no vídeo. O primeiro texto encontra-se em Mateus capítulo 1, onde Mateus está apresentando a genealogia de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é descendente de Davi. No versículo 6 diz que Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Veja, o texto fala claramente que Jessé gerou o rei Davi. Isso significa que Davi era de fato filho de Jessé, diferente da interpretação do Marco Feliciano, que disse que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Mas aí você pode ainda estar na dúvida e se perguntar: beleza, o texto diz que Davi foi gerado de Jessé, ou Jessé gerou a Davi. Mas será que Davi não poderia ter sido filho de uma prostituta, ou seja, um filho fora do casamento? Vamos ver então se isso é possível. É aí que nós vamos fazer a leitura agora do segundo texto, que encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 em diante, onde vai reafirmar que Davi é filho sim de Jessé, e mais um detalhe interessante que você vai ver agora. O versículo 13 diz: o primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo foi quem? Davi. Agora veja o versículo 16, um detalhe bem interessante. Ele, quem? Jessé, também teve duas filhas da mesma mulher,
Quem é essa mesma mulher aqui? A mesma mulher, mãe dos 7 primeiros filhos aqui, que é mencionado, chamada Zeruia e Abigail. As 2 filhas eram chamadas Zeruia e Abigail. Então você percebe que todos os filhos de Jessé, incluindo Davi, e as 2 mulheres aqui, são filhos de uma mesma mulher. Então isso significa que a interpretação de Marco Feliciano de que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai, contradiz totalmente com as Escrituras Sagradas, porque o texto diz que todos eles eram filhos de uma mesma mulher. E se Davi era de fato filho de uma prostituta, de uma mulher fora do casamento de Jessé, significa que todos os outros também eram filhos de adultério. Todos eles eram frutos de um adultério da parte de Jessé, porque todos eles eram filhos de uma mesma mulher. E continuando, o pastor Marco Feliciano, para reforçar sua ideia de que Davi não era filho de Jessé, usou 1 Samuel capítulo 16, verso 12, onde diz que Davi era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos, dando a entender de que como que poderia, no meio de judeus, existir uma pessoa dessa forma, ruiva ou loira, como ele falou, de olhos bonitos, de boa aparência, né? Então ele fez essa argumentação. Mas desde quando isso é parâmetro para definir se Davi era filho de Jessé ou não? Se seguirmos a lógica do pastor Marco Feliciano, vamos ter que dizer também que Esaú não era filho de Isaac, porque, veja bem, o primeiro a nascer, filho de Isaac, era ruivo e coberto de pelos. Por isso, o chamaram de Esaú. Isso significa agora que Esaú não era filho de Isaac porque era ruivo? Agora, para concluir, o pastor Marco Feliciano também rebateu a ideia original do texto e do contexto, onde Davi está se referindo à sua natureza pecaminosa. Quando Davi diz, em pecado concebeu a minha mãe, Davi está dizendo, eu nasci em pecado. Desde o nascimento, eu já sou um pecador. Essa é a ideia original do texto. Quando você pega outras versões de traduções bíblicas que não seja Almeida, por exemplo, a NVT, Nova Versão Transformadora, olha o que ela diz em Salmo 51, versículo 5. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Veja o que diz também a versão King James atualizada. Olha o que Davi diz. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então o texto deixa muito claro qual é a ideia de Davi na sua oração. Davi não estava justificando o seu pecado. Davi estava confessando o seu pecado. Então, confessar o seu pecado é muito diferente de justificar o seu pecado. Davi estava simplesmente dizendo, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, por natureza. Por isso, Senhor, lava-me, purifica-me, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Portanto, lembra do que o pastor Marco Feliciano falou no início do vídeo? Que devemos nos aprofundar no Salmo 51? Pois é, ao se aprofundar no Salmo 51, vamos tirar toda a ideia errônea que ele mesmo apresentou aqui nesse vídeo. Lembrando que isso não é uma crítica ou um ataque à pessoa do pastor Marco Feliciano, mas sim um contraponto da sua ideia que é totalmente antibíblica e fora do contexto bíblico. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.